Fala galera, e aí, suave, beleza? Continuando nosso assunto sobre a Revolução Francesa, nós vamos partir agora sobre a Assembleia dos Estados Gerais, quando o rei convoca o primeiro, segundo e terceiro estado, para então resolver os problemas da fome lá na França e de toda a situação que estava se passando com a França. E aí o representante da galera, o representante do povão do terceiro estado, dividia em duas partes aí, que eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos representavam a alta burguesia, os donos de bancos, os grandes comerciantes, enquanto os jacobinos representavam a baixa burguesia, que era o trabalhador liberal, né, o funcionário público, os camponeses. Eles eram grupos divergentes, mas defendiam ideias que eram comuns, ideias como, por exemplo, dar direito ao povo, porque eles defendiam a ideia de diminuir o poder do rei, do clero, e então dar direitos aos povos, né, a galera, ao terceiro estado, diminuir os impostos, por exemplo. A regra era o seguinte, para essa Assembleia dos Estados Gerais: cada estado tinha um voto. Então cada estado poderia votar. Mas se cada estado teria um voto, nós temos 3 estados. Só que perceba o seguinte, é sempre ímpar, ou seja, se 2 se juntarem, um sempre vai perder. E era o que acontecia, o primeiro e o segundo estado tinham os mesmos interesses, que eram os privilégios que eles queriam permanecer com esses privilégios. Eles não queriam pagar impostos, eles não queriam diminuir os seus privilégios. E eles sempre ganhavam a disputa, eles sempre se juntavam e ganhavam todas as propostas que eles colocavam em pauta. E aí, o Maximilien Robespierre, lembre-se desse nome, um deputado que era representante do povão, dos jacobinos, ele pedia que a votação fosse por cabeça. Tinha que ser a votação por cabeça, por cada um, porque aí o terceiro estado, como é maioria, como tinha a maioria de todos ali, eles sempre ganhariam então. E é justamente essas ideias de maioria, de liberdade, né, de ter mais direitos, surgiu por causa das ideias iluministas, e Maximilien Robespierre estava cheio de ideias iluministas ali. Robespierre tinha todos os aspectos de uma pessoa muito perigosa. Lembre-se desse nome, porque uma pessoa muito perigosa é aquela pessoa que é muito fanática por algo. Ela tem uma boa aparência, ela é carismática, ela tem uma lábia boa, ela é muito inteligente também. Só que aí você observa que durante essa história, Maximilien Robespierre vai mostrar sua verdadeira face. E aí o rei veio com uma proposta do rei era a mais inteligente de todas as propostas que aconteceu ali naquela assembleia. Ele disse o seguinte: o terceiro estado tem que pagar mais impostos. Claro que o povo não ia aceitar uma coisa dessa. Claro que o povo não ia aceitar um negócio desse. E aí, com a confusão, com os debates que estavam ali, começou um debate sem fim na Assembleia, o rei fechou a Assembleia e só ia começar no outro dia. No outro dia, quando a galera foi, quando o terceiro estado chegou lá na Assembleia, o rei fechou na cara deles a porta da Assembleia e disse: agora só vai ficar os notáveis. Agora só vai ficar o primeiro e o segundo estado. O terceiro estado não resolve problema nenhum, então vão embora. O que a galera fez? A galera então começa a se reunir, eles invadem uma quadra de tênis e ali eles se reúnem e formam a sua própria Assembleia, a Assembleia do Povão, a Assembleia Nacional Constituinte. E lá eles começam a fazer propostas que diminuem o poder do rei, uma constituição que diminui o poder do rei, dos nobres e da igreja. E aí, cara, temendo o ataque do rei, porque eles estavam se reunindo e o rei poderia achar ruim aquilo e o rei poderia atacar aquela galera, o que é que a galera fez? O povão fez um exército, né? O terceiro estado fez um exército próprio, um exército chamado de Guarda Nacional, que tinha apoio até de soldados do exército francês, e começaram a saquear os arsenais da França, pegando todas as armas e tal, armando a galera, armando o povão. Só que aí faltava uma coisa para aquelas armas funcionarem: pólvora. E onde que se achava pólvora na França? Aonde era o maior estoque de pólvora que tinha na França? Na Bastilha. A Bastilha, ela era uma manifestação, um símbolo do poder do rei, do poder absoluto do rei. Por quê? Porque o rei, quando queria mandar alguém que era traidor, alguém que era contrário às suas ideias, ele mandava o cara olhar para a Bastilha. Tá vendo aquele prédio ali? Tá vendo aquele castelo gigantesco? É lá que eu vou te mandar, é lá que eu vou prender você, seu cabra safado. O povo começa a marchar para a Bastilha para pegar essa pólvora e começa, bicho, uma manifestação muito louca, velho. A galera começa a destruir a Bastilha, o símbolo do poder absoluto
absoluto do rei. Começa a pegar a pólvora e começa a tirar pedra por pedra, destruir pedra por pedra aquela Bastilha, bicho. Aquele castelo gigantesco que prendia, né, os opositores do rei. E foi uma bagaceira da gota. Quando voltaram para a Assembleia, eles criaram a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, uma carta onde mostrava vários direitos que o homem tinha, que era a questão da cidadania, onde mostrava ali as ideias de liberdade, as ideias de igualdade, que o lema da Revolução Francesa era esse, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, onde nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão mostrava muito bem, né, o resumo dessas ideias, que eram ali vários artigos que mostravam que o homem comum, o cidadão de bem, ele teria direito à liberdade, direito à propriedade, direito à vida, que eram coisas que foram construídas durante o Iluminismo. Jornais populares, a imprensa popular começou a apoiar a Revolução, e um jornal muito conhecido era chamado Jornal do Amigo do Povo, que era editado e escrito por um cara chamado Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat, ele era um intelectual frustrado, um médico, cientista que era muito frustrado, e ele começava a escrever os seus jornais exaltando a Revolução, mostrando as corrupções que haviam dentro da monarquia. Ele passava o dia inteiro dentro de uma banheira porque ele tinha um problema, uma doença na pele, e ele vivia ali naquela banheira com uma solução salina para ver se ele melhorava das dores e tudo mais. E de lá dessa banheira ele saía publicando, escrevendo aí o seu jornal e colocava muita lenha na fogueira da Revolução, velho. E a galera começava a ficar cada vez mais sedenta por uma grande revolução. Um dia ele publica uma nota dizendo que o rei iria atacar a grande revolução, que ele ia mandar o seu exército para prender os líderes dessa revolução. E isso fez com que o povo ficasse mais assustado, ficasse que nem a abelha braba. Tá ligado? Quando você vai para um enxame, vai para uma colmeia, você fica cutucando a colmeia e aquelas abelhas ficam tudo doidas e começam a lhe picar. Pronto, foi mais ou menos isso que Jean-Paul Marat fez com o povo. Foi lá e meteu o bicho, cutucou ali aquele enxame, e o enxame começou a ficar brabo, bicho. Então o povo começou a fazer uma marcha, fizeram um protesto, uma manifestação de Paris até o Palácio de Versalhes, que ficava mais ou menos 20 quilômetros de distância, e a galera, meu irmão, liderada por mulheres, olha só, se liga, liderada por mulheres que eram umas peixeiras que tinham 5 metros de altura, uns braços do tamanho do mundo, que ela cortava peixe o dia todinho, carregava uns caixotes, então era uma mulher bruta. Saíram de Paris e foram até Versalhes, bicho, numa grande procissão, num grande protesto, a galera fazendo piadinha do rei, fazendo canção do rei, e a galera saindo, bicho, até chegar lá no Palácio de Versalhes. Lá eles esperavam a resposta do rei, lá eles esperavam que o rei fizesse alguma coisa e tal, e eles começavam a ficar inquietos, porque o rei não saía, o rei não falava nada, até que um momento a galera vai e invade o Palácio de Versalhes, sequestra o rei, coloca ele dentro de uma carroça e leva ele, mais a sua família, até Paris para ele assinar uma Constituição, que é a Assembleia Nacional Constituinte do Povão. A Assembleia do Terceiro Estado aprovou uma Constituição que diminuía o poder do rei, diminuía os privilégios dos nobres e dos cleros e trazia mais direito ao povo. E ele começou a assinar papel por papel na pressão, doido. Na pressão ele começou a fazer isso. Com isso, chegou o fim da monarquia absolutista na França e deu início à monarquia constitucional na França. E aí o rei, depois de ver toda essa situação, que ele perdeu todos os seus poderes, perdeu todos os seus privilégios, ele teve a brilhante ideia de então pedir ajuda ao seu sogrão, a galera lá da Áustria. E aí ele manda umas cartas dizendo o que estava acontecendo com a França e tudo mais, pedindo ajuda ao sogrão, e ele teve a brilhante ideia de novo de fugir. E na madrugada ele pegou toda a sua família, seus filhos, a sua mulher, sua Maria Antonieta, e botou na carroça e foi-se embora para a Áustria. Mas ele e sua família, né, que estava ali torando o aço, pensando que ele ia ser descoberto, realmente foi descoberto, pegaram ele na madrugada e levaram de volta para Paris. O sogrão, sabendo da situação da sua família, né, da sua filha, que estava acontecendo lá na França, porque ele recebeu as cartas de Luís XVI,
ele se junta mais à Prússia e começa a atacar a França, a Revolução Francesa. Os revolucionários então pegam em armas, o Danton, que era um dos líderes dessa revolução, começa a incentivar a galera a pegar armas, o exército francês também se junta mais a essa galera, eles começam a combater a invasão dos estrangeiros lá na fronteira da França. Porém, aqueles que ficaram em Paris ficaram em uma situação muito difícil. Começaram a desconfiar de várias pessoas, porque o exército austríaco ele estava avançando nas fronteiras, estavam ganhando, e muitos começaram a desconfiar de que algumas pessoas poderiam estar vazando informações sobre a posição do exército francês. E aí a galera começou a desconfiar de traição. E aí o que acontece, bicho? Uma série de prisões acontecem lá dentro da França, em Paris. Muitos padres, muitos nobres, até mesmo pessoas simples que eram contrárias à Revolução, foram presas. E aí quando a Áustria começa a invadir de fato as fronteiras, começa a avançar até Paris, a galera começa a ficar assustada, os revolucionários começam a ficar assustados e como resposta eles dizem, vamos fazer o seguinte, já que a gente não consegue fazer essa revolução direito, bora fazer o seguinte, bora matar todo mundo. Eles começaram a matar os prisioneiros, bicho, eles mataram os nobres, mataram muitos padres, mataram gente que era traidora, gente que era suspeito de traição. Robespierre, que era o líder dos jacobinos, que era o líder do povão, né? Põe em prática a sua ideia maluca, velho. Ele dizia o seguinte, já que os homens nascem iguais, eles têm que ter uma morte igual também. Doido não, doido de pedra, velho. Então decidiram acabar de vez com a monarquia. E aí, cara, o rei Luís XVI, que foi pego durante a madrugada fugindo, né, o Gerondino aí dizendo, não, mas ele fugiu porque estava com medo e tudo mais, né, ele não queria ver sua família, né, numa situação dessa e tal. Aí o Jacobino disse, vocês vão ver o que é que fez, o que é que o rei fez para vocês terem ideia do que aconteceu. Eles descobriram a papelada, descobriram as cartas que o rei mandou lá para a Áustria, descobriram tudo e aí não teve jeito. 90% dos deputados foram lá e condenaram o rei. Fizeram o julgamento dele e condenaram ele à execução, velho. E aí, em 1793, o rei Luís XVI foi colocado em praça pública diante da população inteira. Ajoelharam ele e colocaram a cabeça dele numa guilhotina. E quando a lâmina decepou a cabeça dele, vapo, a história era outra, velho. Eles tinham acabado de matar um rei. Eles tinham acabado de destruir a monarquia, o símbolo maior da monarquia absolutista. E aí, bicho, a galera começa a ficar louca, a galera fica pulando, aplaudindo, e eles começam a ter ideia de que realmente a revolução ali tinha chegado ao ápice. A revolução tinha chegado a um ponto que não poderia mais voltar atrás. E aí veio a briga, né? Porque quem era que governaria depois que o rei morreu? Quem é que governava a França depois que o rei morreu? Veio uma briga da galera para saber quem era o governante de tudo aquilo, mas o líder mais carismático, o líder mais bem visto pela população era um tal de Robespierre, o Maximilien Robespierre. Disse para vocês lembrar desse nome, não foi? Lembre-se dele. Esse Maximilien Robespierre começa a liderar a França. O grupo, quando está no poder, galera, temos que ter muito cuidado. Porque muitas pessoas elas não sabem usar o poder. Muitas pessoas elas não têm consciência do que o poder pode fazer com elas. Já ouviram aquela expressão, dê poder a alguém e conhecerás quem ela é de verdade? Muito bem. Robespierre ele não sabia usar o poder. O grupo dele não sabia usar o poder. Ele tinha muito poder nas mãos. Esse grupo ele começa a ficar paranoico, a ficar louco, porque como era uma revolução, e tinha muita guerra envolvida, porque as fronteiras estavam sendo invadidas por outros países, ele começa a achar que todo mundo estava traindo ele. Com essa paranoia de traição, o Marat, o Jean-Paul Marat, aquele jornalista muito doido, ele começa a fazer listas e mais listas de pessoas que eram suspeitas de traição. Ele começa a receber listas dessas pessoas. Poderia ser até mesmo, por exemplo, o meu vizinho, eu não gosto do meu vizinho, vou colocar lá que ele é suspeito de traição da Revolução. Então ele colocou lá, levou para Jean-Paul Marat vai lá e coloca no jornal dele, olha, fulano de tal suspeito de traição da Revolução. Ele começa a publicar. E aí, bicho, o exército da Revolução começa a invadir a casa dessas pessoas
prendendo essas pessoas. E começa uma carnificina geral na França, véio, geral ali em Paris. Isso fez que várias pessoas foram mortas nas ruas da França. As ruas da França eram todo dia, bicho, todo dia alguém sendo guilhotinado. Era cabeça rolando todo dia, cara. Uma girondina chamada Charlotte Corday, ela fez o seguinte, ela estava insatisfeita com tudo aquilo, porque os próprios girondinos estavam sofrendo, porque a maioria deles eram contra os jacobinos, e muitos deles morreram nas guilhotinas. E aí essa girondina, ela foi lá, colocou uma lista de suspeita nas suas mãos, mas dentro dessas listas de suspeita tinha uma faca, e foi levar para o Jean Paul Marat. Quando chegou lá, olha, tem aqui essa lista de suspeitos. Quando ela entregou a ele, bicho, ela pegou a faca e meteu no bucho dele, velho. Cravou-lo lá e matou-lo. Charlotte foi presa, é claro, né? Ela foi presa e foi colocada na guilhotina e deceparam a cabeça dela. Também foi depois dela a Maria Antonieta, porque o povo não via nela além de uma patricinha, e colocaram ela na guilhotina e deceparam a cabeça dela. Esse período ficou conhecido como período do terror. É, exatamente isso. Quando os jacobinos estavam no poder, ficou conhecido como um período do terror. Nesse período, mais de 30 mil pessoas foram executadas em praça pública, velho. Executadas pela guilhotina. Robespierre, ele criou o Comitê da Salvação Pública. Nele, ele censurava os jornais que criticavam a Revolução, que falassem mal de alguma coisa, de falassem mal dele ou da Revolução. Ele criou uma revolução cultural, exatamente, bicho, que perseguiam cristãos, clérigos, destruía símbolos do cristianismo, ele destruiu igrejas, destruiu muitas coisas que faziam parte do cristianismo, reformulou o calendário, ele fez um novo calendário com o primeiro ano sendo o ano da Revolução Francesa. E até o Marat, que tinha morrido, ele virou um santo da Revolução. A loucura chegou ali e ficou. Ou seja, Robespierre estava repetindo os mesmos erros, ou até pior, daqueles que ele estava acusando antes. Daqueles que ele estava lutando, destruindo o cristianismo, destruindo uma religião e formando outra religião. Por isso que eu sempre acredito que o homem, ele não é um homo sapiens, ele não é o homem dos pensamentos do sábio, né, que sabe das coisas, ele é um homem religioso. Todo cientista é religioso, todo homem é religioso. Você percebe aqui que ele cria outra religião, ele tira a religião do cristianismo e forma outra religião. Ele achando que estava ali, né, destruindo a religião, mas de fato era outra religião. Talvez uma das coisas boas que surgiram ali na França, nessa Revolução Francesa, nesse período do terror, foi o ensino público gratuito, né, para todo mundo e obrigatório, e também a questão das medidas. Eles trocaram, eles mudaram, modificaram as medidas métricas, que eles antes usavam medidas como as onças, polegada, légua, não sei o que são coisas que nós não estudamos hoje. Hoje nós temos os quilômetros, quilogramas, litros, mililitros e por aí, que facilita muito mais. Até hoje usamos esse tipo de medição métrica. Por causa da morte do Marat, o Robespierre, ele começa com o seu Comitê de Salvação Pública a reprimir muito mais as pessoas que se consideravam ser traidoras, suspeitas de traição, eram julgadas sem o direito de defesas e assim elas eram condenadas e executadas na guilhotina, bicho. Robespierre desconfiou até mesmo dos seus aliados, dos seus amigos, porque um dos amigos dele, o Danton, chegou pra ele e disse: cara, tá bom, né, velho? A situação está se acalmando, nós estamos avançando nas fronteiras, nós já estamos expulsando os austríacos. Olha só, vamos acalmar isso. É o quê? Acalmar? Tu é um traidor safado. E ele começou a pensar que todo mundo estava traindo ele, porque queriam acabar com aquela, né, diminuir a repressão, a violência. Ele botou o Danton, seu melhor amigo, na guilhotina e matou-lo. De fato, as coisas estavam ficando calmas, né? As fronteiras estavam ficando mais calmas, as guerras ali nas fronteiras estavam se estabilizando, os franceses estavam avançando no domínio. E justamente porque um grande general, um general jovem, estava ali se destacando nas guerras estratégicas e tudo mais, que era um cara que era chamado Napoleão Bonaparte. Se ligue nesse nome. Depois que o Robespierre mata seus amigos e seus aliados, ele começa a perder apoio popular e perdeu de vez o seu apoio quando ele mostra o seu plano revolucionário.
ele disse que vai criar um feriado nacional, onde ele estava dizendo que ia colocar o culto da deusa da razão, e ele seria o representante, o profeta da deusa da razão. Ele se colocava em cima de um monte, onde ele receberia a palavra da deusa da razão, e ele quase se proclamava um deus. Mas a galera viu que ele estava ficando muito doido, ficando muito louco, e prenderam ele, né? Ele tentou fugir, ele tentou se matar. Quando ele foi tentar se matar e foi atirar na cabeça dele, ele atirou foi nos dentes, assim, na mandíbula dele, estourou os dentes tudinho dele. Mas aí, o que acontece? A galera prendeu ele, julgou e colocou ele na máquina onde ele destruiu muitas famílias, onde ele acabou com muitas vidas. Foi a própria guilhotina. E ao som de liberté, igualité e fraternité, a cabeça dele foi decepada. Depois disso, os jacobinos eles saíram do poder, né, e entraram uma galera muito mais equilibrada, que para ser mais equilibrado do que Robespierre não precisava de muita coisa. Então essa galera começa então a representar os interesses da alta burguesia, ou seja, dos grandes comerciantes, dos grandes banqueiros, a galera mais rica. O novo governo manteve a república, porém eles apoiavam muito mais os burgueses, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial e tudo mais, não como os jacobinos estavam fazendo, como eles estavam favorecendo mais os camponeses, mais a galera mais pobre, e esse novo governo favorecia a galera mais rica, né, os burgueses. Esse governo não teve sossego, por quê? Porque os jacobinos queriam o poder de volta e também a monarquia. Por quê? Porque o irmão do rei ainda estava vivo e os seus filhos também. Então a galera que era monarquista queria que a família do rei voltasse a governar. Por causa de todas essas revoltas, esse novo governo, que era chamado o Diretório, ele começa a ficar mais endurecido, ele começa a reprimir mais essas revoltas. Mas o governo estava atolado em esquemas de corrupções. A galera estava ali vivendo em esquemas de corrupções, se desmoralizando esse governo do Diretório. Os jornais diziam que era necessário alguém que seria honesto, alguém que teria fibra, alguém que seria vigoroso, que teria honra, que teria valores, que ele seria o salvador da pátria. E um jovem general que estava se destacando lá nas guerras, nas fronteiras, ele tinha exatamente essas características. Ele era carismático, ele era muito inteligente, estrategista, valoroso, honroso e muito respeitoso. Um tal de Napoleão Bonaparte. Em 10 de novembro de 1799, no dia do 18 Brumário, que era do calendário republicano, o calendário da Revolução, Bonaparte, com a ajuda de alguns burgueses e também de alguns militares, ele começa a organizar e planejar um golpe de Estado. E ele dá esse golpe, tira o poder dos diretórios e começa a governar a França. E aí vemos outra história, que é aí a Era Napoleônica, que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Tranquilo, pessoal? Suave? Então até a próxima, pessoal. Nós vamos falar na próxima aula sobre a Era Napoleônica. Show de bola? Valeu!